Então, fala galera, tudo beleza com vocês? Tudo certo? Então, hoje eu vim comentar aí de forma bem breve nessa entrevista que o Putin deu recentemente aí para a imprensa, que está sendo muito repercutida na imprensa mundial. E é claro que não é por acaso, porque não é uma coisa muito comum, né, o Putin ele se abrir para a imprensa, especialmente a imprensa ocidental. Primeiro porque ele não é muito acessível, né? Uma pessoa tão acessível à imprensa, dado o contexto geopolítico ali, né, as ocupações que ele tem em função da própria guerra em curso, e também por veículos de imprensa, especialmente ocidentais, né, de países que são que têm uma certa animosidade com a Rússia, que inclusive propagam informações sobre a geopolítica de maneira negativa sobre a Rússia, né, uma visão bastante pró-ocidental. Então é meio raro o Putin estar dando aí algum palanque para esses veículos de comunicação, né? Mas é importante notar que ele se deixou ser entrevistado por repórteres do BRICS, inclusive a CNN, que é um veículo de comunicação totalmente pró-ocidental, né? Nesse sentido, a única representação que ela teve ali foi de um brasileiro, né? Que um repórter brasileiro entrevistou ele. Inclusive, o Brasil foi o único representante da América que teve um repórter ali nesse momento entrevistando ele, junto a outros repórteres de outros países, né? Então, isso mostra o peso diplomático do Brasil aí por ser membro do BRICS, né, tendo uma abertura tanto com os países do Ocidente, aqui, Estados Unidos, né, aliados da OTAN, quanto para o lado da Rússia, né, e dos países ali do Oriente. Então a gente tem essa visibilidade aí, tá? Mas o que a gente vai ter ali nessa entrevista, tá? O Putin ele vai dizer várias coisas ali, várias declarações. Uma delas é que ele não vai vir na reunião do G20, tá? A reunião do G20, para quem não sabe, é a reunião das 20 principais economias que vai acontecer aqui no Brasil. Só que o Putin ele tem um mandado de prisão pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, por ter sido acusado aí de sequestrar crianças da Ucrânia em direção ao território russo, tá? Então todos os países que são signatários aí do Tribunal Penal Internacional, eles devem cumprir a ordem, né, de prisão expedida por ele. E curiosamente tem países que não reconhecem o tribunal, que não são signatários, que é o caso dos Estados Unidos, né? Não por menos, porque é um país que faz bastante guerra também. Eu creio que é até uma questão de precaução, né? Porque vai que um presidente dos Estados Unidos acaba sendo responsabilizado aí por crimes de guerra e os Estados Unidos teriam que ser obrigados a prender o seu presidente, né? Por alguma decisão do Tribunal Penal Internacional, né? Vamos supor que aquelas denúncias que o Julian Assange trouxe à tona aí no Wikileaks sobre crimes de guerra recaíssem ali sobre o presidente George W. Bush. Um cenário bastante fictício, porque a gente sabe o contrário, que em vez deles punirem os responsáveis por crimes de guerra, eles resolveram punir o jornalista, né, aqueles que fazem jornalismo, no caso na figura do Assange. Mas aí nós teríamos um problema, então por isso que os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional, e a Rússia usou isso como argumento, né? O Putin falou isso na entrevista, ele falou, olha, eu não dou a mínima para o Tribunal Penal Internacional, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele falou mais ou menos assim, né? E disse que é um tribunal que não é reconhecido por muitos países, inclusive pelos Estados Unidos, que não é universal, mas que ele não viria para o Brasil, né, para não causar problemas, né? Justamente a gente sabe que o Brasil, mesmo sendo um signatário aí, tendo que seguir a ordem de prisão, ele poderia conseguir fazer algum malabarismo, algum indulto, ou simplesmente não cumprir a ordem, né? Mas ele deixou claro ali na entrevista que ele tem boas relações com o Brasil, né? Então ele não vai querer criar um embaraço diplomático desnecessário, né? Então, como ele sempre tem feito nas reuniões que envolvem países onde ele tem o risco de ser preso, como foi o caso ali da África do Sul, ele não comparece e manda um representante, né? E até porque ele também está muito ali culpado com os temas domésticos ali de sua vizinhança. Tá, então a gente também vai ter, mas nesse ano ainda, a cúpula do BRICS, que essa sim vai acontecer na Rússia, então essa ele vai poder estar presente sem medo e sem problemas, tá? Ele também se posicionou sobre alguns conflitos, tá? Por exemplo, ali o do Oriente Médio. Ele defende a solução dos dois estados, que é a mesma solução que os Estados Unidos vem defendendo historicamente, né? Apesar de não fazer nada, de fazer vista grossa com o avanço de Israel, pelo menos da boca para fora, os presidentes dos Estados Unidos sempre se mostraram favoráveis à solução de dois estados. Olha, vamos delimitar o território de Israel e vamos delimitar o território da Palestina. Tá? E tentam intermediar esse acordo. Talvez o presidente que mais se empenhou por essa bandeira nos Estados Unidos foi o Barack Obama. Tá? Depois de Obama, a gente vai ter
os outros presidentes não muito engajados nessa pauta, né? Até porque, bom lembrar, o lobby israelense lá dos Estados Unidos é muito forte, né? Nós temos a maior população de judeus fora de Israel ali nos Estados Unidos mesmo. Então, a posição israelense, ela impacta muito na política interna dos Estados Unidos. Ela tem um eco muito forte dentro do parlamento e, consequentemente, no executivo, né? Então, é óbvio que o governo dos Estados Unidos não vai conseguir colocar em prática uma intermediação eficaz da solução dos dois estados, né? De dizer para Israel, vamos parar de avançar por aí, vamos respeitar essa parte do território e vamos criar dois estados, né? Porque para Israel, né, principalmente se a gente pegar as posições mais ortodoxas, como o do Benjamin Netanyahu, ele vai ser contra essa criação de dois estados, né? Pegar essa visão mais radical, Israel deveria existir totalmente, ali, ocupar totalmente a região da Palestina, né, e não ter nenhum território para o povo palestino. Inclusive, eles negam aí a existência de um povo palestino, o direito deles de se reconhecer aí como nação, né, e ter um estado, tá? Mas aí a Rússia ela vai estar defendendo também essa linha, né, histórica de defesa dos dois estados, e também se posicionou em relação ao Irã e o Israel, né, que estão em conflito indireto ali, e aí, inclusive andaram trocando ataques recentemente, né? O Irã atacou diretamente o território de Israel como resposta à morte aí, ao ataque ao Líbano, né, a morte de líderes do Hamas. Então a gente tem esse conflito entre Irã e Israel se acentuando, mas a Rússia ali, o Putin falou nessa entrevista também que ele tem esperança de que os dois parem, né, tá querendo intermediar um acordo entre os dois, né, uma pacificação ali. Então ele quer colocar a Rússia ali, se posicionar a Rússia como intermediador, né? Lembrando que Putin ele quer a construção de uma nova ordem mundial. Então nós não teremos mais apenas os Estados Unidos como o único intermediador mundial de conflitos, né, como tem sido desde o início dos anos 90 para cá, né? Nós temos aí a Rússia, juntamente com países emergentes, que a gente inclui não apenas os membros do BRICS, ou aqueles que querem entrar no BRICS, né, como o Brasil, a China, né? A gente também tem a Turquia, tem ali o próprio Irã, que está nesse meio do conflito ali no Oriente Médio, tá? Então a gente tem essa tentativa de construção aí de formas alternativas de intermediação aí dos conflitos, né? Então se o Putin ele conseguisse colocar como um real intermediador ali dos conflitos, principalmente no Oriente Médio, né, ele vai colocando aí os tijolos dessa nova ordem mundial multipolar que ele quer criar, tá? Quebrando a hegemonia dos Estados Unidos como intermediador dos conflitos, né? Mostrando, os Estados Unidos falharam em criar um cenário de paz no Oriente Médio. Pelo contrário, eles estão colocando mais lenha na fogueira, né? Ou estão fazendo vista grossa para agressões unilaterais de Israel. A outra coisa que o Putin também comentou foi sobre as armas nucleares na Ucrânia, tá? Que isso foi perguntado por um repórter e perguntaram para ele, né, que a Ucrânia cogita de desenvolver armas nucleares, né? O presidente Zelensky falou isso em algum momento, o que ele pensava, né? E aí o Putin falou que isso aí, que ele duvida da capacidade da Ucrânia conseguir desenvolver, né? Que pode existir até a possibilidade do Reino Unido querer fornecer essas armas, enfim, né? Ele falou isso até num tom bastante irônico, mas ele falou que é impossível que esses movimentos não sejam percebidos pela Rússia, porque isso não tem como esconder. Ele falou que é impossível não detectar essas produções ou transferências de armas, seja pela radiação, seja pelo acompanhamento que eles fazem em satélites, pela própria inteligência russa, que a gente sabe que está amplamente presente, né, na Ucrânia e no Ocidente. Então ele disse bem claro que isso teria respostas, e respostas severas da Federação Russa, tá? Que qualquer passo nesse sentido, tá, iria causar uma reação muito forte, que seria uma escalada do conflito. Ele não disse exatamente o que, mas seria bem provável que ou ele acentuaria os ataques de forma convencional, com mobilização de tropas maior, né, ou quem sabe até um ataque nuclear preventivo. A gente nunca sabe, porque ele deixa sim no ar, né, essas insinuações de escalada, mas é bem provável que seja esse o caso, tá? Então foram mais ou menos essas declarações que ele deu aí, de forma bem resumida nessa entrevista, tá? Deixando claro
as posições da Rússia sobre aqueles temas, tá? Então, se vocês querem continuar acompanhando aí no canal, não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho para receber notificações das novos vídeos, tá? Deixem os comentários aí de vocês sobre o que vocês acham sobre esses assuntos, tá? Eu fico com vocês por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!